Deus é maravilhoso. Quem está feliz e está na casa do Senhor aqui nessa noite? Meu Deus, que noite especial. Que noite. 3 casais sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Deus é maravilhoso. Para quem não me conhece, meu nome é Jason. Sou um dos pastores de Lagoinha. Pastoreio ali em Tampa, aqui ao ladinho de vocês. Estou aqui acompanhado com a minha esposa, com os meus filhos, minha família está aqui também, minha irmã, meu cunhado, minha sogra, minha cunhada. Meu Deus, hoje eu trouxe todo mundo, gente. Falei, se não tiver ninguém lá, pelo menos vai minha família. Já paguei também o jantar para eles ficarem gritando aqui, glória a Deus, amém, aleluia. Deus é maravilhoso. Quero mostrar para vocês aqui, obrigado, querido. Meu lançamento aqui, o mais novo livro. Muito prazer, eu sou Jesus. Lançamos esse livro agora, nesse domingo. Essa é a primeira igreja, fora a nossa igreja em Tampa, que está recebendo o nosso livro, para a glória de Deus. Eu falo, gente, essa igreja é especial demais. Essa igreja tem algo de especial demais. Essa é a primeira igreja que eu saio para consagrar pastores. Toda a consagração é sempre na nossa casa ali em Tampa ou lá em Orlando. Essa é a primeira vez e a primeira igreja também que está recebendo aqui o nosso livro. Ou seja, vocês são primícia, tem algo poderoso na vida de vocês, tem algo lindo na vida de vocês, na vida dos seus pastores. Queria que vocês aplaudissem a Deus pela vida desse casal maravilhoso. Fica de pé, pastor Lucas, pastora Letícia. Meu Deus, vocês são especiais, como vocês são maravilhosos, pensam demais na nossa vida, na nossa família, para a nossa regional, para a Lagoinha Global. Vocês são muito especiais, muito amados. Glória a Jesus por vocês. Deus tem feito coisas extraordinárias aqui. Eu quero, de uma forma muito rápida mesmo, trazer algo para você nessa noite. Eu quero falar com você hoje sobre basta uma palavra. Diga comigo, basta uma palavra. Talvez você já deve ter recebido uma palavra um dia. Talvez em algum momento da sua vida, seja na tua infância, adolescência, fase adulta, eu não sei. Talvez esses últimos dias, você recebeu uma palavra. Eu quero que você guarde isso no teu coração, no teu espírito. Eu quero que você saia daqui com essa convicção. Basta uma palavra. Quando você tem uma palavra, você tem tudo o que você precisa. Quando você recebe uma palavra, a palavra ela é suficiente. Você não precisa de mais nada. Esses pastores que estão aqui sendo consagrados, talvez alguns deles podem olhar e dizer, não estou preparado para isso. Eu me lembro há quase 17 anos atrás, quando eu e a Aline fomos consagrados a pastores, ainda meninos, ainda éramos muito novos. Eu 22, ela 21. Havíamos acabado de casar, fazia 3 meses que tínhamos casado. Não tínhamos experiência nenhuma, com nada, absolutamente zero. E de repente fomos consagrados a pastores e olhavam um para o outro e diziam, meu Deus, que nós 2 crianças estamos sendo consagrados a pastores. Mas eu quero que você entenda que você não precisa de capacitação quando você tem uma palavra. Eu vou repetir para você. Você não precisa de um diploma quando você tem uma palavra. Você não precisa de um network quando você tem uma palavra. Você não precisa de uma rede de relacionamentos quando você já tem uma palavra. Você não precisa nem mesmo de dinheiro quando você já tem uma palavra. Talvez você olhe e diga, Senhor, eu tenho uma palavra. O Senhor disse que eu seria um empresário nessa terra, mas cadê o dinheiro? Senhor, o Senhor disse que eu seria pastor, mas cadê o preparo? O Senhor disse que eu teria uma família, mas cadê? O Senhor disse que isso ou aquilo, mas aonde está? Ei, eu vim aqui nessa noite para te dizer, se você tem uma palavra, você tem tudo o que você precisa. Olha para a pessoa do teu lado e fala para ela, você tem uma palavra. Olha para outra pessoa do outro lado e diga para ela, você já tem tudo o que você precisa. A palavra ela tem o poder de trazer vida e morte. A palavra tem o poder de curar, mas também tem o poder de matar. A palavra muitas vezes pode doer mais do que um gesto, do que um tapa, do que uma briga. Uma palavra ela tem o poder de trazer cura. A palavra tem o poder de trazer restauração. A palavra, eu não sei se você sabe, mas existe uma pesquisa que diz que homens falam por dia 7.000 palavras. Já as mulheres, é verdade, é uma pesquisa, já mulheres falam em média 20.000 palavras por dia. Você já parou para pensar
20.000 palavras todos os dias. Só Jesus na nossa vida, amém, homens? Tem algum hero aqui nessa noite? Glória a Deus, 3 aqui. O restante está ainda pensando o que eu sou mesmo. A palavra. O Evangelho de Mateus capítulo 8, no verso 5 diz: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando. Diga a um vai, ele vai, a outro vem, aí ele vem. Diga ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Vamos para o verso 13. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, diga comigo, na mesma hora. Diga mais uma vez, na mesma hora, o seu servo foi curado. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Não comece nada, preste atenção, não comece nada se você não tiver uma palavra. Não inicie nenhum projeto se Deus não te deu uma palavra. Não comece nenhuma empresa, não faça nenhuma negociação, não tenha nenhuma sociedade, absolutamente não faça nada se você ainda não recebeu uma palavra. Agora o contrário também é verdade. Se você já tem uma palavra, então se lance em direção a essa palavra. Se o Senhor já te deu uma palavra, então sujeite-se a essa palavra, submeta-se a essa palavra, creia nessa palavra. Se o Senhor te disse para abrir uma porta, então abra. Mas se o Senhor também disse para você não abrir, então não abra. E se o Senhor não falou nada, não faça nada. Mas mova-se por uma palavra. A palavra é suficiente. Se Deus disse para você vai, então vai. Se Ele disse para você abra, então abra. Mova-se pela palavra. Essa história é a história de um centurião. Um centurião era um homem digno, um homem respeitado na sua sociedade. Os líderes olhavam para aquele homem e se sujeitavam a ele. Tamanha era a sua posição diante da sociedade. Ele não era um homem qualquer. Ele provavelmente era também um dos líderes do templo. Um homem cheio de graça, de conhecimento. Um homem cheio de autoridade. Ele então se aproxima de Jesus e ele diz a Jesus: Jesus, cura o meu servo. E Jesus não diz: espera que eu vou lá. Jesus não diz: não, espera que eu estou chegando. Jesus não diz: ei, quando eu for e tocá-lo. Não, Jesus simplesmente diz: eu vou curá-lo. Jesus não foi até o homem enfermo. Jesus apenas liberou uma palavra. Jesus disse: eu vou curá-lo. O centurião então, ao olhar para Jesus, diz: era tudo que eu precisava. A palavra é tudo que eu preciso. Eu não preciso nem que o Senhor entre na minha casa. Eu não preciso nem que o Senhor se mova até lá. Eu não preciso que o Senhor faça mais nada. Não envie nenhum discípulo, não envie nenhum apóstolo, não envie nenhum profeta. Não, você não está entendendo não. Porque às vezes você só vem na Lagoinha quando tem profeta. Às vezes você só vem quando tem alguém para falar alguma coisa. E aí você ainda chega e você ainda fica frustrado, porque você diz: poxa, Deus não falou nada. A verdade é que Deus está olhando para mim, para você, dizendo: eu já te falei. Você que não está cumprindo a palavra, eu já te disse. Você só precisa obedecer a minha palavra. Eu já dei a palavra. Agora caminhe em direção à minha palavra. O homem olha para Jesus e diz: não precisa de nada, eu só preciso de uma palavra. Num outro texto, falando sobre essa mesma história, vai dizer que Jesus estava no caminho. Ele estava próximo à casa do centurião, mas ele não entrou na casa do centurião. É o homem olhando para Jesus dizendo: eu só preciso de uma palavra, Jesus.
Eu não preciso de mais nada. Só me dá uma palavra, Jesus. Quantos aqui tem uma palavra? Quantos aqui tem uma palavra? Você tem tudo o que você precisa, irmão. Foi Deus que mandou você vir à América. Então você já tem tudo o que você precisa. Não, mas agora isso é imigração. Não, mas e agora isso o ICE. Não, mas isso agora isso o Trump. Não, mas e agora isso o... Ei, se você tem uma palavra, o Senhor te esconde. Se você tem uma palavra, o Senhor te guarda. Se você tem uma palavra, o Senhor te sustenta. Se você tem uma palavra, o Senhor é que te firma. Se você tem uma palavra, é tudo o que você precisa. Uma palavra é tudo o que você precisa. Uma palavra basta. Tem alguém comigo aqui nessa noite em nome de Jesus? Se Jesus falou, já é suficiente. A verdade é que nós queremos que outros digam aquilo que o Senhor já disse. Nós pedimos sempre confirmações. Será que sou apenas eu? Senhor, me dá um sinal. Senhor, me dá mais um sinal. Senhor, agora não é o último, tá? E o Senhor está olhando para você e dizendo: meu filho, eu já te dei a palavra, é tudo que você precisa. Talvez você está vivendo de sinais em sinais, de confirmações em confirmações. Mas eu estou aqui nessa noite para te dizer: ei, se você já tem uma palavra, obedeça essa palavra, cumpra essa palavra, caminhe diante dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. A palavra é tudo o que você precisa. Ah, Senhor, mas só mais um. Eu não sei se você sabe, mas quando o Senhor fala uma vez, quando o Senhor libera uma palavra sobre você, uma palavra, ela é suficiente. Se é necessário falar duas vezes, então Ele está confirmando aquilo que Ele já disse. Mas se em algum momento Deus precisa falar com você 3 vezes, é porque você já está em desobediência à palavra. Então tem gente que ainda fica feliz quando diz: nossa, já é a 3ª vez que um profeta é usado por Deus para falar comigo. Na verdade você deveria estar constrangido em dizer: meu Deus, 3 pessoas já vieram confirmar aquilo que o Senhor já me disse. Eu já deveria estar cumprindo a tua palavra. Eu já deveria estar obedecendo a tua palavra. Tem alguém comigo aqui nessa noite em nome de Jesus? Se Deus já te disse, você já tem tudo o que você precisa. Bate no teu peito e diga: eu preciso de uma palavra. Quantos de nós estamos correndo atrás de tantas coisas, quando nós já temos uma palavra? A Bíblia vai dizer que o mesmo Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Se Ele prometeu na sua vida, você acha mesmo que Ele é capaz de descumprir aquilo que Ele te prometeu? Você acha mesmo que Ele vai mudar aquilo que Ele mesmo já liberou? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, diz a palavra. Você já tem uma palavra. A Bíblia diz então que aquele homem, quando ouve Jesus dizendo: eu vou curá-lo, aquele homem se aposta daquela palavra e ele diz: era tudo que eu precisava. E é interessante porque nós acabamos de ler a Bíblia dizendo: e Jesus se surpreendeu. Quem aqui gostaria de literalmente surpreender Jesus? Você já parou para pensar? Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o 100% Deus, 100% homem, passando no meio da cidade, e de repente chega um centurião até ele, pedindo a ele que cure o seu servo. Jesus apenas ao dizer: eu vou curá-lo, aquele homem diz: é tudo que eu preciso, não preciso de mais nada. A palavra do Senhor diz: e Jesus se surpreendeu com a fé daquele homem. Esse texto me mostra que existe sim uma diferença entre uma grande e uma pequena fé. Existe sim uma forma de nós vermos o tamanho de uma fé, se ela é grande ou se ela é pequena. Como, pastor? Esse texto me mostra que eu posso ter uma grande fé quando eu já não preciso mais de sinais. Eu posso surpreender o Senhor quando o Senhor me liberar uma palavra e eu dizer: Senhor, era tudo que eu precisava, eu não preciso de mais nada. Agora eu vou caminhar debaixo dessa palavra. Jesus olha para o centurião e ele diz: eu nunca encontrei tamanha fé.
Jesus, olha, eu nunca vi alguém com uma fé tão grande como essa. O que Jesus estava dizendo era exatamente essa. Isso é possível sim, você dizer que alguém tem uma pequena fé ou uma grande fé. A diferença está exatamente entre aquele que ouve e pratica, aquele que ouve e continua pedindo sinais para então, um dia, quem sabe, praticar. Jesus está olhando para aquele homem e dizendo: eu nunca vi ninguém com uma fé como a sua. Mas aquele homem, ele completa dizendo: Senhor, é porque eu também me sujeito à autoridade. Eu também sou sujeito à autoridade. Eu tenho homens que se sujeitam a mim. Eu digo a uns vai, eles vão. Eu digo a outros vem, eles vêm. Então eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Porque quando eu libero uma palavra sobre alguém, esse alguém deve cumprir a minha palavra. Então eu sei o poder que há em uma palavra. Talvez alguém possa estar olhando e dizendo: pastor, mas eu não tenho palavra nenhuma. Ei, preste atenção em mim. Se você está dizendo: eu não tenho nenhuma palavra, não espere ouvir a voz de Deus mantendo a sua Bíblia fechada. Ô pastor, agora pegou pesado, hein? Não, meu irmão, eu só quero que você entenda que você não depende de um homem, você não depende de um pastor, você não depende de um profeta, você não depende de uma campanha XYZ. Você tem a palavra de Deus aí na sua mão, você tem a própria palavra do Senhor escrita nas suas mãos. Mas não tem como você olhar e dizer: eu não tenho palavra nenhuma, o Senhor nunca me disse nada. Enquanto você mantém a sua Bíblia fechada, isso vai ser uma verdade, mas a hora que você abri-la, a palavra do Senhor vai saltar, as escrituras vão saltar, e você vai poder dizer: Senhor, eu te agradeço, porque a tua palavra basta, a tua palavra basta, a tua palavra basta. Tem alguém que pode glorificar o Senhor Jesus nessa noite? Bate no teu peito mesmo e diga: eu já tenho uma palavra. Agora eu quero falar com você de uma forma muito simples. 3 verdades sobre a palavra. A primeira delas é que a palavra nunca vai contradizer a própria palavra. A Bíblia, a palavra, ela não se contradiz. Não, pastor, quando eu leio a Bíblia tem coisa que eu não entendo nada, tem coisa que parece que num texto é uma coisa, no outro texto é outra. Ela nunca se contradiz, ela sempre se completa. Vou além. Se alguém sobe nessa plataforma e começa a liberar sobre você uma palavra que se contradiz à palavra de Deus, não aceite. Diga: não, essa não foi a palavra que Deus me deu. Que já teve de profeta liberando palavra para mim e para a Aline, a gente olhava e dizia assim: tá bom, eu vou até por respeito a você, eu vou te ouvir, mas eu não recebo essa palavra, porque não foi a palavra que o Senhor já me deu. Não tem nenhum profeta nessa terra que vai te liberar uma palavra que esteja em desacordo aquilo que o Espírito Santo já disse a você. Se não está na palavra, se o Espírito Santo já não te revelou, ei, em nome do Senhor Jesus, julgue a profecia, cancele essa profecia da sua vida. E aqui não estou falando só de profeta bom não, tem muito profeta ruim também. A palavra ela não se contradiz. Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra ela é uma direção. E quando eu recebo essa direção, então agora eu caminho em obediência a essa palavra. O Senhor já disse o que você precisa fazer. Ei, o Senhor já disse o que você precisa fazer. O que está faltando agora é você caminhar em direção a essa palavra. Billy Graham vai dizer que a Bíblia, a palavra, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Aquilo que hoje a ciência está tentando mostrar, a palavra do Senhor já nos revelava. A palavra é tudo o que você precisa.
A segunda realidade da palavra é que Deus nunca vai te pedir algo que seja impossível, mas com certeza vai te custar alguma coisa. Tudo que Deus te pedir nunca será algo impossível, mas sempre terá algum custo. Vai te custar algo. Quem tem saudade aqui da sua família no Brasil? Quem tem saudade? Saudade, de verdade. Amém? 5 pessoas que pensam, os demais. Tenho tanta saudade que eu trouxe minha família para cá. Quem sabe vamos morar para cá agora? Quem sabe? Já tem uma palavra. Deus nunca vai te pedir algo que é impossível, mas sempre vai te custar. O Evangelho de Lucas capítulo 5 diz: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira, não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo-nos, vou lançar as redes. Pedro e os discípulos já estavam a noite inteira pescando. Eles eram pescadores, conheciam, sabiam o que estavam fazendo. No amanhecer aparece Jesus, aquele que talvez nunca tenha pescado nada, mas quando ele chega, ele diz: ei, lança a rede do outro lado. Os discípulos podiam ter olhado e dito: ah, pelo amor de Deus, está chegando o carpinteiro para querer ensinar pescador a pescar. Mas eles olham para Jesus e Pedro declara: porque o Senhor está dizendo, porque o Senhor está liberando uma palavra, porque é o Senhor quem está falando, então nós vamos fazer. Eles então tomam a rede, jogam do outro lado, e você já sabe a história. Mas é interessante porque é nesse mesmo contexto que Jesus, logo em seguida, entra no barco. É nesse mesmo contexto, é nesse mesmo barco que trouxe provisão, que Jesus olha e diz: agora abandona, agora entrega, porque agora eu vou fazer você pescador de homens. É nesse mesmo contexto, no contexto onde Pedro havia acabado de fazer a maior pesca da vida dele. Você já imaginou? Você que é empresário, bem sucedido, quem recebe aí diga amém. Quando você faz aquela venda, sabe aquela venda que você sonhava tanto em fazer, aquele contrato que você sonhava tanto em assinar, aquele dia que você chega no ápice da sua fortuna, e o Senhor agora olha para você: que bom, agora abandona tudo e vem me seguir. Foi exatamente isso. Pedro já havia pescado muitas outras vezes, mas no dia que ele realiza a maior pesca da vida dele, era aquilo que ele vivia. Jesus olha agora e diz: então agora entrega tudo e vem me seguir. O que Jesus está mostrando é: não é impossível, mas tem que te custar alguma coisa. Vai te custar alguma coisa seguir a palavra de Deus. A palavra para Pedro era: vem e me segue, porque eu farei agora de você pescador de homens. Esses homens e mulheres que foram consagrados aqui a pastores, queria que você aplaudisse mais uma vez pela vida deles. Esses casais maravilhosos. Eles não fazem ideia do que eles estão fazendo. A gente olha esse momento aqui, é lindo demais, mas depois que sai daqui, meu irmão, aí a gente entra na cova do leão. O bom é saber que dentro da cova a gente nunca vai estar sozinho. Sempre tem lá alguém junto com a gente nos protegendo. Mas vocês viram aqui o Vini e a esposa, daqui a alguns dias estarão sendo enviados para o Texas. Já é a primeira igreja nascendo de Lagoinha Sarasota. Que é isso? Olha para quem está do teu lado e fala para ela: essa igreja é acelerada. Com 3 aninhos já está gerando filho. Mas custa algo. Deixa a família, deixa amigos, deixar uma igreja, deixar a estrutura. Já está tudo pronto. Começar tudo de novo, do zero. Tem um custo. Não é impossível,
mas tem que custar algo. Jesus, ele olha e diz: ei, vai, porque você creu, ele será curado. O homem ouve a voz, recebe a palavra, e a Bíblia diz que ele vai. Agora preste atenção, porque a palavra de Deus diz: quando Jesus liberou a palavra, instantaneamente, do outro lado, dentro da casa, o servo já havia sido curado. Mas o centurião aqui, ele já sabia, sim ou não? Não, mas ainda assim ele foi. Não tinha ninguém mandando para o WhatsApp dizendo: foi curado. Não tinha ninguém postando no Instagram: tá aqui, estou curado. Não tinha nenhuma forma daquele centurião já saber, a não ser por uma única forma: a fé em crer. A palavra é suficiente. Não, você não entendeu. Não tinha nada que pudesse comprovar que lá dentro de casa o seu servo já estava curado. Mas ao receber a palavra, aquele homem, ele olha e diz: era tudo que eu precisava. E ele já vai indo em direção sabendo: quando eu chegar em casa, eu vou ver alguém lá dentro, e esse alguém agora já está curado. Ele já sabia: quando eu chegar na minha casa, eu não vou ver mais o meu marido bêbado. Quando eu chegar na minha casa, eu não vou ver mais a minha esposa enferma. Quando eu chegar na minha casa, eu não vou ver mais o meu filho nas drogas. Quando eu chegar na minha casa, eu já vou ver o milagre já aconteceu. E alguém que pode glorificar o Senhor Jesus aqui nessa noite? Se eu contasse para você nossos testemunhos, meu e de Aline aqui, gente, a gente ia passar a noite contando testemunho. Mas já teve tantas vezes que a gente olhava e recebia uma palavra e dizia: Senhor, eu tomo posse dessa palavra. E de repente a gente, quando abria a conta bancária, meu Deus do céu, estava lá o milagre. Mas nunca foi além do que a gente precisava. Sempre foi na medida. Se a gente precisava de 50, tinha 50. A gente fala: poxa Deus, nem para mandar um 60. Se precisava de 100, tinha 100. Não tinha 200. A gente: poxa Deus, podia mandar um pouco a mais. Mas era sempre a palavra. Olha para a pessoa que está do seu lado novamente e diga para ela: a palavra é tudo o que você precisa. Olha para uma outra pessoa e diga para ela: os milagres que você precisa já foram liberados. Você só precisa ir. Fala para ela: vai, meu filho. Chacoalha ela aí e fala para ela: vai, meu filho. Chacoalha outra pessoa do outro lado e fala para ela: vai, meu filho. Vai, 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 vai. Chacoalha outra pessoa aí e fala para ela: vai, 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 vai. Ei! Quem é pastor de Lagoinha sabe. Chega lá o Lucas e a Letícia dizendo: pastor André, nós queremos pastorear uma igreja. Pastor André olha e fala: só vai. Não, mas como assim? Não tem salário, não tem estrutura, não tem casa, não tem... Não, só vai. Só vai. 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 Porque o milagre já está lá em Sarasota te esperando. Dezenas e milhares de pessoas já estão lá em Sarasota esperando. Ei, o milagre que você precisa já está lá te esperando. O milagre que você precisa já está lá te esperando. Tem alguém comigo aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus? O milagre que você precisa já está lá te esperando. Só vai, irmão, só vai, em nome do Senhor Jesus. Confia, você já tem uma. Por último, confie na palavra que você recebeu. Evangelho de João capítulo 4, verso 49 diz: o oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, a 1h da tarde. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho
continuará vivo. Assim crerão ele e todos os de sua casa. Vai ficando de pé no seu lugar em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer do pai que chega para Jesus e diz: Jesus, o meu filho está doente. O pai chega e diz: o meu filho está quase morrendo. Jesus então libera uma palavra. Jesus diz: pode ir, porque o seu filho vai continuar vivo. E a palavra diz: o homem confiou na palavra e partiu. O homem confiou na palavra e partiu. Eu quero que você guarde isso nessa noite em nome de Jesus. Você já tem uma palavra. Você precisa agora se apegar a essa palavra, confiar nessa palavra. E enquanto ele ia caminhando, os seus servos se aproximam e os servos dizem: ei, já está curado. O pai então pergunta: que horas? Só para saber, que horas que ele foi curado? O servo diz: foi ontem, a 1h mais ou menos. O pai olha e diz: era exatamente na hora que Jesus havia dito: o seu filho será curado. Você já tem uma palavra. Você já tem uma palavra. Você precisa sair daqui desse ambiente. Você precisa ir em direção à sua palavra. Se é um contrato, vai em direção a ele. Se é uma abertura de uma empresa, vai em direção a ela. Se é um negócio, vai em direção a ele. Se é a compra de algo, vai em direção a ele. Se é um casamento restaurado, vai em direção a ele. Se é a salvação da sua família, vai em direção a essa salvação. O que for que o Senhor já liberou sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Ah, pastor, mas você não sabe, eu tenho uma palavra, mas as circunstâncias à minha volta estão todas ao contrário. Ei, em nome de Jesus, a palavra é tudo o que você precisa. Ah, pastor, você não sabe, eu tenho uma palavra, mas parece que está tudo difícil. Ei, a palavra é suficiente, é tudo o que você precisa. Ah, pastor, eu tenho a palavra, mas me falta dinheiro. A palavra é tudo o que você precisa. Ei, eu tenho uma palavra, mas me falta um sócio. A palavra é tudo o que você precisa. Ei, eu tenho uma palavra, mas o que me falta é isso ou aquilo. Não te falta nada. Tudo o que você precisa é uma. Levante as suas mãos e diga: tudo o que eu preciso é uma palavra. Diga: tudo o que eu preciso é uma palavra. Se você crê, comece a louvar o Senhor.